Ela é uma das cantoras que mais emplacou hits no Brasil. Os seus olhos coloridos me fazem refletir que a gente pode ser quem a gente quiser. Ela me faz pensar que a arte também precisa abraçar a parte mais íntima do artista e me faz querer abrir alas para meninas como eu. Eu fui dar uma volta pelo Brasil para descobrir a história de 6 cantoras que, sem elas, eu não teria chegado até vocês. 6 mulheres brilhantes que abriram alas para o meu talento passar. O Rio de Janeiro é a terra de muitas belezas. Eu arrisco dizer até que de todas as belezas. Mas muito além dos cartões postais, o Rio é a terra de um talento monumental. Rainha do som no Brasil e dona de uma voz inconfundível. Eu sempre soube desde pequena que eu queria ser psicóloga. Eu estava na faculdade, aí fui pro núcleo de atividades artísticas e culturais, mas fui para fazer expressão corporal, com o pessoal do teatro, mas não sei o quê. Mas o figurinista, o Ney Ayan, então, não, você canta, você tem que conhecer um amigo meu, que é diretor artístico da gravadora Top Tape, ou Tape Cara, uma coisa assim. Aí fui. Só que chegando lá, tinha um grupo que ia mostrar o trabalho, ia se apresentar também pro diretor artístico. Acabou que a gente foi junto, se apresentou junto, e foi aí que a Fafi me adotou. A Fafi, o grupo todo, né? Todo mundo me adotou e começaram a me jogar para os festivais e todos os lances. Quando eu vi que eu estava no 9º período, quando eu percebi que eu não estava mais indo à aula, gente, eu fiquei chocada comigo. Falei, cara, mas aí eu já estava, sabe, porque, não contei, né? O MPB 80 é o festival e eu ia me formar justamente em dezembro de 80. Então eu fui quando eu me classifiquei do Teatro Fênix pro Maracanãzinho, a gente lançava um compacto simples. E no compacto simples tinha Demônio Colorido e do outro lado Bandeira. Então quando saiu esse compacto, cara, esse compacto explodiu, cara. A música começou a tocar no rádio pra caramba e tudo mais. E foi tipo assim, quando eu estava com 3 anos de carreira, aí eu percebi uma coisa. No 3º ano de carreira eu descobri que eu sempre quis ser cantora. Vadiando na minha cabeça, não me deixa um só instante. Mas eu vou levar com a força de uma canção. Ela vem de uma família repleta de música, festas, carnaval e democracia. Mas eu quero saber a história desse tio Jorge, um ícone esse seu tio, hein, Sandra? Tio Jorge é o meu grande ídolo, né? E ele recebia por quinzena. Então eu ficava doida para que chegasse a quinzena, que tinha pagamento, que aí a gente ia pra Madureira comprar disco. Então, cara, era o dia sensacional, que a gente ia cedo e chegava em casa, ficava ouvindo tudo. Me lembro, a gente comprava muito Tim Maia, Cassiano, né? Cara, Golden Boy, muita coisa brazuca. Eu me lembro, pequenininha, meus tios ensaiando com coreografia, eu querendo, sabe, fazer junto com eles as paradas assim. Mas eu acho que mais do que o lance de ser a música, né? Uma família sensível, digamos assim. Acho que é por isso que eu sou tão feliz. Eu cresci, né, ouvindo a Caprichosa de Pilares, né, ouvia o surdo, porque é muito perto da minha casa. Na família, quem não estudou música, tocava percussa intuitivamente até, e geralmente, na época de carnaval, a família fazia até 2 bandas para tocar nos clubes. E com esse lance de fazer a banda, eles ensaiavam em casa. Então eu já via o carnaval de casa, né? O primeiro surdo, a primeira escola de samba que eu vi na minha vida foi a Caprichosa. Carnaval, uns amam, outros não gostam tanto. Eu sou do time que, se for pra eu ficar na muvuca lá embaixo, pulando e tal, um por cima do outro. Mas se for pra eu ficar lá em cima, dançando e pulando assim, e sentindo a energia maravilhosa de quem tem a disponibilidade e a força de estar lá embaixo arrasando, que eu admiro muito essas pessoas, aí eu vou.
Se não, aí eu prefiro ficar em casa assistindo os desfiles e falando nota 10. Muitos artistas hoje começam no YouTube. E foi o meu caso, né? Além dos festivais, os programas de auditório e as trilhas de novelas eram grandes plataformas de lançamento. E uma vitrine eficiente para se cair nas graças do público. E eram altamente democráticos, viu? Cabia todo mundo e de tudo um pouco. No Chacrinha ia Carlos Alexandre, ia Djavan, ia Golden Boys, ia Titãs, ia não sei o que. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa. E era legal no Chacrinha que praticamente não tinha camarim, ficava todo mundo nos corredores. E era legal porque a gente se conhecia mais, a gente conversava mais. E eu acho que esses programas de auditório davam essa oportunidade, sacou? De se conversar e de mostrar para as pessoas, né? Tem uns artistas que marcam mesmo a vida da gente, né? Tipo, se tornam eternos. E Sandra teve o privilégio de ter 2 amigos muito íntimos e que são deuses da nossa música brasileira, Cazuza e Tim Maia. E aconteceu uma coisa incrível. O Cazuza foi divulgador da Som Livre. A gente sempre armava um jeito para quando tinha trabalho de rádio, de televisão, ele que era o divulgador que me acompanhava. Porque a gente acabava o trabalho e vocês imaginam que a gente ia pra esbórnia. E assim, a gente ficou amigo de um respeito. Não tem um respeito por mim, Cara, até hoje, o Cazuza é meu anjo até hoje. E quando eu engravidei, eu não tive dúvida. Quem sabe, Cazuza vai ser padrinho do meu filho. O grande lance que eu gosto de falar do Tim são coisas que as pessoas quase não falam. As pessoas falam muito das loucuras, né, das doideiras, para não sei o quê. Mas é difícil alguém falar, sabe, da creche que ele bancava. Era difícil falar das pessoas que ele ajudava. Esse folclore dele é tudo lindo, mas era um cara foda. Por isso que ele até hoje é o que ele é. Mas vamos começar a ver as coisas e as pessoas de todos os ângulos. Eu acho que vai fazer bem. Hoje eu me peguei pensando em você. Te amo e nem sei como eu amo. A curiosidade com a vida dos artistas é muito comum e sempre foi. Mas com Sandra aconteceram coisas bem peculiares. Propostas indecorosas, a curiosidade com a vida amorosa dela e até a cobrança de se assumir. Mas com ela, gente, não tem tempo ruim. Sandra é uma artista que sempre tem boas respostas na ponta da língua. Hoje eu tô aprendendo demais com ela, viu? Aí no programa do Roberto Justus, ele fez um programa justamente sobre as lésbicas. Me perguntou, mas por que você nunca falou? Eu me lembro exatamente a resposta. Falei, o quê? Então o quê? Então queria que eu pegasse o megafone. Gente! Eu sou homossexual, tá? Eu sou homossexual, pra quê? Agora eu falei, você me perguntou, eu respondi que sim. E eu com a maior tranquilidade, eu sou uma pessoa altamente feliz, que eu acho que o grande lance da felicidade é você se ser. Porque se eu ficar falando muito, respondendo muito, dando muita explicação para quem não vai entender porra nenhuma, é um tema que você podia estar utilizando em ser. Muitas pessoas, assim, elas aceitam uma coisa que às vezes não é para ela. A sociedade já impõe muitas coisas, então meio que acaba sendo difícil mesmo você ser autêntico. Para mim, a autenticidade é ser quem você é e não ter medo de quem você é. E eu sou isso. Sou uma mulher preta, pá, que tô aí e sou foda. Eu deixei por último para falar de um dos maiores hinos do brasileiro preto, Olhos Coloridos. Essa música tão pra cima e tão profunda nasceu de um acontecimento que, infelizmente, não ficou no passado. Eu vou passar a palavra agora ao compositor dessa obra-prima, Olhos Coloridos, o Macau. Olha o que aconteceu. Eu tô olhando, daqui a pouco vem um policial. Quer me acompanhar? Mas ele chega assim, quer me acompanhar? Falei, senhor, eu te acompanho pra quê? O que eu fiz? Pra você vir diretamente pra mim, o que eu fiz? Se você não quiser me acompanhar, eu vou te levar à força. Então, tudo bem. Me leva se quiser. E me levou. E foi me carregando. Quando chega lá,
no andar da administração, já tem um sargento, um PM, né? Ele, você está muito folgado, tem um crioulo. Eu falei, crioulo não. Tu é assim, um crioulo muito folgado com essa roupa aí, com esse cabelo. Falei, peraí. Quando eu falei pra ele, olha, meu cabelo, minha pele, meu sorriso, minha roupa, é minha. Eu uso a hora que quero, do meu jeito. Agora você, entendendo? Você, o seu sangue que corre na sua veia, corre a minha. Só que é o seguinte, você tá fardado e você é sarará. Entendeu? Aí tomei-lhe um tapa. Eu fui parar na delegacia, na 14ª, quase 4 horas da manhã. Eu só escutei, Macau, aí aquilo despertou. Tava o padre Bruno falando com o delegado. Como é que pode fazer um negócio desse? Ai, Macau, vamos embora pra casa. Eu falei, não vou não. Não vou pra casa agora, não. Vai pra casa, não vou não. Como era a rua, a Frei de Melo Franco, ia direto pra praia, na praia do Leblon, eu fui direto. Foi assim, olhei pro mar, comecei a chorar. Comecei a chorar olhando pro mar. E veio assim de cara. Olhos coloridos. Para me ajudar divinamente, me coloca uma pessoa com a voz que não foi um trovão. Que explosão de mulher, né, minha gente? Ela me faz pensar que a arte também precisa abraçar a parte mais íntima do artista e me faz querer abrir alas para meninas como eu, como nós, né, Sandra, que sonham muito e sonham grande, viu? E olha, Sandra, deixa eu te falar uma coisa. Os seus olhos coloridos me fazem refletir que a gente pode ser quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Até já, Sandra. Aí, eu vou suar, hein? Gente. Calalo, vó. Finalmente. Tudo certo? Como que foi essa brincadeira que gerou o termo música preta brasileira? Como que isso nasceu? Eu achei incrível. É que a gente tava conversando de MPB, e eu falei, cara, isso aí é uma coisa meio, sabe, eu acho que no Brasil não pode ter essa coisa separatista, não pode separar isso e aquilo, o funk do samba, o samba do bolero. E eu acho que isso é uma coisa de tinta, é tinta mesmo. Eu acho que a parada é o swing do preto que a gente tem. A gente swinga sem querer, cara. E eu quero saber o que você acha da importância da gente acreditar os compositores, né? É outra cultura que a gente tem, que eu acho terrível. Ninguém fala nome de autor. Repara bem, as pessoas falam assim, Olhos Coloridos da Sandra de Sá. Não, não é minha, é do Macau. É do Macau. Mas por que ele fala isso? Porque no próprio rádio, quando toca a música, o cara fala assim, Olhos Coloridos, Sandra de Sá. Sabe, é como eu falo, cara, falta não muita é informação, né? muita informação. E tem muita gente que vive da desinformação dos outros. Como você chegou até mim? A minha mãe, que é maravilhosa, ela sempre me apresentou cantoras pretas incríveis. Por quê? Quando eu completei 12 anos, a gente foi morar numa cidade que se chamava Souza, né, no sertão, e aí o pessoal era muito cabeça fechada, e aí eu não conseguia usar meu cabelo black mesmo, solto. Eu sempre colocava muito creme, assim, que era pra ele ficar baixinho, lisinho, pra eu ficar igual as outras crianças, as outras menininhas. Para não ficar com cabelo ruim. É, cabelo ruim, né? Que nem o povo falava. E aí a minha mãe uma vez chegou com essa música, Olhos Coloridos, e eu me lembro que eu fiquei tão... Sabe, cada música que ela apresentava pra mim, de cantoras pretas, mulheres maravilhosas, me dava força de uma forma diferente. E aí eu quero que você me fale um pouquinho de Olhos Coloridos. Eu tava gravando o meu segundo LP, aí eu cheguei, o Durval falou assim, vem aqui, pra te mostrar uma coisa. Aí justamente o Durval tinha me chamado pra mostrar o Olhos Coloridos, aí chamou o Macau. Entra aí na sala. Aí, cara... É uma música que todo mundo sabe que não tem nem muito papo. Quando ele tocou a música, eu fiquei olhando assim, eu falei, que porra é essa, Bruno? É como se você estivesse aprendendo a falar. Como uma coisa que você quer falar e não sabe de como de repente você fala, porra, é isso. Eu me sinto muito parceira dessa música. E a gente eu e o Macau, a gente é parceira, a gente é compadre. A gravação dessa música foi em 1982.
E até hoje eu canto essa música no show. Nunca parei de cantar música no show. Eu recebo nas minhas redes, no mínimo, por dia, 5 versões diferentes de Olhos Coloridos. É gente velha, é gente nova, é rock and roll, é funk, é samba. De todas as formas. É muito impressionante. Sempre tem, então... Eu posso fazer show pro pessoal da terceira idade, ou posso fazer o show no Jardim da Infância, no CA, que todo mundo canta. Todo mundo canta. Pois a gente vai cantar. É Nox. É Nox. Bora, Aleixo. É Nox Cidáveis. Bora, Aleixo. Cada qual com seu cada qual e muito respeito pra liberar geral. É isso aí, Se Sandra. ligou? Aí, ó. Os meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Cê ri da minha roupa Ri da minha roupa e do meu cabelo Você ri da minha pele e da minha pele Você ri do meu sorriso e do meu sorriso. Mas a verdade é que A você verdade é que você tem sangue crioulo. tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, Tem cabelo duro, crioulo. é sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará, Os meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e que não posso mais Não fugir. posso mais, não posso mais, não posso mais. A verdade é que você, todo brasileiro tem. Tem sangue crioulo. Tem cabelo duro e é sarará crioulo. Ei, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Alô, Sarará. geral, crioleva, geral. Tenha medo não, ouse, seja. Aí, é uma beleza ser crioleva. Entendeu? Molinho, molinho.